Olá, povo de Deus, sexta-feira, 18 de agosto de 2023, 19ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Josué 24, de 1 a 13, Mateus 19, de 3 a 12. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes, os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: vossos pais, Taré, pai de Abraão, e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, e a este dei Jacó e Esaú, e a Esaú um deles dei em propriedade o monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio, e depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até ao Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre estes o mar que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus que habitavam do outro lado do rio Jordão. E quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes sua terra e os exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel. E mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não o quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca e vos livrei de suas mãos. A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes desta cidade, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos, enviei à vossa frente vespões que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada nem com teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos. Estamos no último capítulo do livro de Josué, e nele temos esse importante compromisso coletivo de todas as tribos de Israel. O final da conquista marcado por um grande compromisso no qual entram grupos novos desejosos de aderir ao projeto de Javé. O movimento do Êxodo culminou com a aliança do Sinai. Assim também o movimento de conquista da terra se encerra com a aliança em Siquém. Há quem afirme que aqui verdadeiramente nasce Israel como povo. Trata-se de um pacto entre as tribos de Israel e Javé. O dinamismo deste pacto se dá em 3 perspectivas: memória, reconhecimento e gratuidade. Importante destacar que a fé de Israel é histórica, pois mais que uma cronologia, temos um relato teológico que constata a presença de Deus em todo o processo. Por isso, o pacto entre as tribos tem a conotação de uma verdadeira carral, isto é,
uma assembleia do povo de Deus para, à luz de sua palavra, decidir seu destino. Mateus 19, de 3 a 12. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. O relacionamento entre homem e mulher passou por diversas fases na história do povo de Israel. A poligamia foi uma prática bastante usual entre os patriarcas. A questão da fidelidade entre homem e mulher no regime monogâmico foi bastante processual. Porém, é sempre bom salientar que os direitos da mulher sempre foram motivo de preocupação, mas nem sempre respeitados. No tempo de Jesus, o tema do divórcio tem enfoques diferentes, pois os rabinos defendiam perspectivas liberais ou rigoristas. Sobressaem neste tempo duas escolas, uma liderada pelo rabino Hillel e outra pelo rabino Shammai. Enquanto o primeiro era bem permissivo, defendendo os direitos dos homens, o segundo era rigorista e defendia que o divórcio só seria permitido em caso de adultério feminino. Porém, percebe-se que os dois tinham, no fundo, perspectivas machistas. Jesus foge da questão que lhe foi posta pelos fariseus, que se constituía numa verdadeira pegadinha para fazer Jesus se posicionar a favor de uma das duas escolas. Ele deixa claro que é contra o divórcio, se posicionando não adepto das duas escolas. Baseando-se em referências bíblicas, mostra que a vontade de Deus é que haja união na fidelidade entre homem e mulher. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. A postura de Jesus parece aos seus discípulos que ele tomou posição em favor apenas da mulher, defendendo o matrimônio. Eles dizem: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. A perspectiva de Jesus vai na linha da responsabilidade pela difusão do reino dos céus, que torna louvável a renúncia ao matrimônio. Nem todos compreenderão as palavras de Jesus. Hão de compreendê-las aqueles a quem isso é dado. Trata-se de uma inspiração interior dada aos apóstolos e àqueles que acreditam. Portanto, o matrimônio é um bem, e somente por um bem maior o reino justifica-se abrir mão dele. Um beijo no seu coração.